Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal do Laboratório de Ecologia Vegetal da UFJF. E nós vamos bater mais um papo sobre ecologia vegetal. Dessa vez com o doutor Marcelo Trindade Nascimento. O Marcelo ele é biólogo, doutor em ecologia pela Universidade de Stirling, na Escócia, e professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF. Marcelo, a ideia desse bate-papo é termos, além de um avanço nos tópicos clássicos em ecologia vegetal, também um panorama sobre o cientista, de maneira geral, e sobre as perspectivas para a linha que nós vamos discutir, especificamente sobre dominância ecológica, onde você é um dos grandes nomes da ciência nacional no tema. E esse bate-papo, essa ideia do bate-papo começou com uma certa ausência de assuntos relacionados ao tema aqui no Brasil. Nós encontramos farto material em inglês, fora do país, mas nós não temos muita informação sobre os nossos pesquisadores, sobre as nossas pesquisas nesses canais nacionais. Então, só para explicar um pouquinho a ideia por trás dessa série de bate-papos, né? E para começar a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse e dissesse quem é o professor Marcelo. Muito obrigado pela participação. Bom, antes eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade, né, Fabrício, e dizer que é um prazer estar participando e poder estar aqui contribuindo aí dentro dessa iniciativa do laboratório que você coordena e que realmente é um orgulho, né, tendo essa relação de orientação que eu tive, né, com você, né, desde graduação, passando pelo mestrado, e ver você aí, né, hoje já atuando dessa forma destacada dentro da área da ecologia vegetal. Então, isso eu gostaria já de deixar claro, esse orgulho que a gente tem. Tirando essa caneca que eu percebi agora, o resto é só orgulho. Bom, e falando um pouco agora da questão em si que você colocou, né, a minha trajetória, você sabe que eu gosto de falar, então você me policia aí no tempo da resposta, tá? Mas eu fiz biologia na Universidade de Santa Úrsula e durante a minha graduação eu já comecei a ver que uma das coisas que me chamava atenção na biologia era a ecologia. E dentro da ecologia eu comecei muito a ficar ligado no início com a ecologia de populações. E gostava do tema, né, da ecologia de populações. E comecei também, em função do que eu fazia de atividades, antes até da universidade, eu sempre gostei de criar peixe, gostei de criar animais, então eu tinha em casa, mesmo morando em apartamento no Rio, numa área pequena, eu tinha no fundo uma área assim, eu acho que dava o quê? Uns 6 metros ou 5 metros por 4, mas 20 metros quadrados, eu tinha criação de coelho, tartaruga, peixe, com 5 caixas d'água de eternite, daquelas de 50 litros e 2 de 250, e aí criava drosófila, fazia para alimentar os peixes. Então, já curtia essa parte, né? E durante a graduação eu fui ficando mais ligado ao tema de peixes e acabei iniciando o estágio com o professor Carlos Alberto Pereira, da Universidade UFSCar, né, da Federal de São Carlos, que me orientou à distância naquela época. Todas as férias eu ia para São Carlos e ficava lá pelo menos 15 dias na casa dele, ou em julho, ou em dezembro, ou janeiro, e fiz a minha monografia com um tema ligado a um peixe de boca de canal ali em Cabo Frio, que é um gobídeo, da família gobídeo, que é o Baticopsis oporrato. E aí trabalhei com a parte da biologia dessa espécie, com a população, pegando desde
dos indivíduos alevinos até os adultos, tentando ver a estrutura da população nessas áreas e tal, e saiu meu primeiro artigo publicado na Ciência e Cultura, né, sobre esse tema. E aí me formei e fui ao Congresso de Zoologia, um pouco antes de me formar, para apresentar esse trabalho. E nesse Congresso de Ecologia, eu conheci uma professora, que era professora titular lá da Universidade Federal de Mato Grosso, e ela, vendo o trabalho, falou, poxa, você podia me ajudar na minha dissertação do mestrado e tal, me convidou para ir e ficar umas 2 semanas lá na Universidade de Cuiabá, eu recém-formado, né? Falei, pô, ótima oportunidade, vou, e aproveito, faço contato para ver se eu fico por lá trabalhando com peixe, que para mim era o paraíso, né? Você trabalhar em Mato Grosso, com Pantanal, os rios e tal, para peixe seria o paraíso, né? Mas eu tinha, por coincidência, coisa de 1 ano antes, ou 8 meses antes, eu tinha ido visitar Mato Grosso, Cuiabá, né, e o Pantanal e tal, com a minha esposa, que a família dela, né, é tudo turco, né, então tem os primos, então tinha primos espalhados em todo canto, nós fomos, e tinha uns de Cuiabá, nós fomos visitar, e com isso fazer o tour pelo Pantanal, pela Chapada do Guimarães e tal. E um dos professores, um dos parentes, era o professor Dr. Najib Saad, que era um especialista na família Clusiaceae e que era professor titular lá na universidade e estava fundando o herbário central da universidade. E ele brincou com a gente, falou, vocês estão se formando e tal, estou precisando de gente aqui, pô, vocês vão se formar, vocês vão vir para cá para trabalhar com a gente e tal. Aí, nessa brincadeira, eu falei, vamos tentar então. Eu deixei currículos para lá e fui nesse congresso. Aí, nesse congresso, eu tive a oportunidade de ir para lá, para visitar e ficar com a professora. Eu analisei os dados com a professora e tal, mas aí eu comecei a ver que trabalhar naquela área, naquela região com peixe, seria muito complicado pela infraestrutura necessária. Você tem que ter barco, tem que ter, né, redes, tem que ter uma equipe boa trabalhando com você para chegar nos locais, porque os locais não são tão fáceis e tal. E o Najib tinha me feito aquela proposta, né, de, olha, estou com o herbário aqui, estou precisando de um bolsista, estou precisando de gente, a gente tem carro, tem estrutura para campo, tem isso. E aí eu falei, caramba. Aí eu voltei para o Rio, né, e fiquei pensando nessas alternativas. Eu tinha deixado os currículos por lá e surgiu chance de resposta de currículo de colégio que aceitou para dar aula. Não era a minha prioridade, mas eu falei, bom, formado, desempregado, vou nessa. Só que nesse meio tempo, eu pensei, junto com a Dora, tipo, vamos pedir uma bolsa para o CNPq de aperfeiçoamento. Naquela época existia a bolsa chamada aperfeiçoamento, que era a bolsa logo que você acabava de se formar, que hoje não existe mais. E aí a gente falou, bom, vamos. E aí eu conversei com o Najib e ele falou, pô, ótimo, cara, vamos pedir. E vamos conversar com o professor Rizini aí do Rio, e você faz um trabalho ligado ao Cerrado. O professor Rizini, ele pode te orientar, que ele tinha sido meu professor na Santa Úrsula, e o professor Rizini era o papa, né, do Cerrado, junto com Ferri, aquela disputa Ferri e Rizini que tinha. Aí eu falei, bom, pô, legal, vamos lá. E aí comecei, tinha uma experiência muito interessante, que eu fiquei uns 2 meses, indo vários dias à casa do professor Rizini, que ele já estava aposentado, mas tinha aquela didática de trabalhava às 8 da manhã, parava meio-dia para almoçar, voltava 2 da tarde, fechava às 6, aí te recebia nesses horários. Você não podia ligar no horário da novela ou do Jornal Nacional, que ele não atendia. Então, e tive a chance de criar um projeto com ele, junto com o Najib. E Dora estava estagiando já, e já era bolsista do Luiz Drude Lacerda, com um manguezal, aqui no Rio, trabalhando com o Drude. E aí ela falou com o Drude, e o Drude falou, pô, Doró, ele chama ela de Doró, né? Ô, Doró, porra, pedi uma bolsa, cara, para trabalhar em Mato Grosso, eu sou do Mangue, não vai ter jeito, CNPq não vai dar, cara, o comitê não vai dar. Agora, não, eu queria ir para a ciclagem de nutrientes, que ela já gostava do tema e que ela já fazia alguma coisa no Mangue com ele sobre isso. Aí ele falou, pô, o tema tudo bem, é o mesmo tema, ciclagem, nutrientes, mas, pô, o bioma, pô, é totalmente distinto, eu nunca trabalhei em Cerrado, nunca fui ao Cerrado.
Ela falou, pô, vamos arriscar. Moral da história, para resumir. A bolsa dela saiu, a minha não saiu. Por incrível que pareça, aí a gente vê na academia também tem surpresas interessantes, porque eu acredito que o projeto estava muito bom, mas eu acho que quem avaliou não era da galera que apoiava o Resine, porque o Resine tinha um índice de rejeição relativamente alto naquela época. Mas, moral da história, saiu a bolsa da Dora, os colégios me chamaram, eu falei, então vamos para Cuiabá. Aí, pum, pegamos e fomos para Cuiabá. Aí comecei a trabalhar, mudei o tema total, saí dos peixes e comecei a trabalhar com o cerrado. E aí, para facilitar, eu tinha que conhecer, começar a conhecer. O Najib falou, cara, melhor você iniciar com um trabalho de inventário, um trabalho florístico, você começar a conhecer as comunidades e tal, antes de cair numa única espécie ou alguma coisa. E Dora focou 2, 3 espécies do cerrado para fazer a ciclagem. Aí começamos o trabalho. Paralelo com isso, estava surgindo o primeiro curso de especialização em Biologia do Pantanal, ofertado na UFMT, e que a gente já soube disso, se inscreveu, então fomos para lá e fomos fazer esse curso de aperfeiçoamento, que desse curso originou a pós-graduação deles, de mestrado e doutorado lá da UFMT. Aí, esse curso foi excelente, cara, porque foi um curso que teve, Papávero como professor, Petrelli, Jolie, vai faltar, eu esqueci o nome, o Ivan Sazima, Marli Sazima. Cara, só a galera top da época. Foram uns 12 professores dando módulos diferentes. Foi excelente o curso. E aí todos eles começaram a incentivar a gente. Cara, vocês têm que fazer mestrado, vocês têm que sair, vocês têm que... não sei o que e tal. E a gente fazendo os trabalhos nossos lá. Aí Dora falou, olha, vamos prestar. Aí fomos fazer prova para mestrado, aí fizemos as opções, fechamos em ecologia e fomos fazer prova para Unicamp e UNB. E como nós somos casados, já éramos casados na época, a gente fez aquela famosa organização que você tem que fazer familiar para não dar problema, né? Aonde os dois passarem, a gente vai. Aonde passar se passar um só, vai para onde passar e o outro acompanha. Se cada um passar num canto, aí a Unicamp, por ter, na época a gente considerava, né, que a gente estaria, a gente vai para a Unicamp, iria para a Unicamp. Aí, resumindo, eu passei na Unicamp e na UNB, Dora passou na UNB, aí nós fomos para a UNB. E aí eu fui fazer meu mestrado com John Hay e a Dora com Muetan Haridasan, que você conheceu porque você foi na UNB e conhece os dois. E, fizemos um curso de mestrado lá, uma galera muito boa, excelente, da nossa turma hoje, a maioria está aí mandando muito bem, essa turma muito legal. Então, tinha na turma Miguel Marini, o Reginaldo Constantino, Raimundinho. Ele era doutorando da Unicamp, né? Com o Rei, mas ficava lá na sala com o Rei. Né? Mas ele participava do grupo, né? E aí, a gente, tinha uma galera muito boa, né? Vai faltar o nome. O Aldicis Cariotti já era na turma uma antes, Rogério Gribel, turma uma antes. E aí, mas bons nomes da ecologia, sem dúvida, né? E que hoje estão... eu vejo a galera, né? Nossa turma fez bonito, é isso que é legal. E aí, cara, pós-mestrado, durante o mestrado, eu conheci também uma galera, o Paulo César Ramos, que era do IBAMA e BDF, né? E do Parque Nacional de Brasília, chefe de lá, depois virou chefe do Preve Fogo. Ele foi fazer doutorado na Escócia. E aí a gente estava terminando o nosso mestrado e ele tinha ido. E aí a gente estava pensando em sair para o doutorado e eu e Dora falamos, vamos para procurar as pessoas. E fechamos para tentar ir para os Estados Unidos. É bom até para comentar para os alunos isso, que eu acho que para o pessoal ver. Não é fácil, que a gente tem que ter escolhas, tem que ter alternativas e também tem que ter esperança e bater, né? E não pensar que o primeiro não, você se acomoda, né? Então, a gente tinha selecionado a Universidade da Geórgia. Eu ia trabalhar com o que eu brincava, que era o Batman, o Bruce Haynes,
que era o cara que era especialista em formigas. Na época, eu gostava também dessa área de interação, e inseto-planta, e herbivoria, alguma coisa assim, comecei a pensar nisso. E Dora para ciclagem, trabalhando com a parte de mercúrio, que o Drude também já mexia no Rio, então ela teve ideia com ele, e ia com o Carl Jordan, que era o Chan também da ciclagem. E aí, pô, fomos fazer as provas que se pede, que é o GRE, que era o TOEFL e tal. Aí a gente passou no TOEFL, né? Na segunda também, não foi logo na primeira, porque a gente pediu o número X, eu acho que era 950 ou 550, parece que o TOEFL a gente tinha tirado 530, aí fizemos de novo, alguma coisa assim, depois passamos. O GRE, cara, que é a prova americana, não sei se ainda é, mas era um tipo de prova pós-graduação americana que todos fazem. E nós fomos fazer. E aí tem a parte em inglês, matemática. Aí, na parte da matemática, passamos, raspando, mas passamos. Mas no inglês, não deu. Então, precisava de 1.000 pontos, ficamos com 950, alguma coisa assim. E aí, recebeu uma carta da coordenação de lá, dizendo, olha, infelizmente, não vão poder aceitar, porque vocês não passaram no teste e tal. Aí eu tenho até a carta, porque naquela época também é bom lembrar a galera nova, né? Naquela época a gente sofria por carta. Então eu mandava uma carta, demorava 15, 20 dias, um mês para chegar, e a resposta demorava mais 15, 20 dias, um mês para voltar. Então não era coisa vapt-vupt, como hoje você manda um WhatsApp para o cara e o cara te responde na hora ou em pouco tempo, né? E aí eu recebi uma carta dele, e eu me lembro até hoje que um pedaço da carta, cara, ele foi assim, olha, lamento essa postura da coordenação, porque eu tinha interesse em orientá-lo, e acho que aqui você, se quisesse, iria aprender bem o inglês, porque nós temos latino pra caramba aqui também. Mas que eu acho que a língua se aprende por aqui, não vejo isso como um problema, mas infelizmente temos a regra e tal. Eu falei, bom, beleza. Mas aí a ficha caiu, cara. Eu falei, cara, Dora, e Dora também, o Carl Jordan também, mais ou menos na mesma linha, falou, pô, infelizmente, né? Eu não posso fazer nada, porque é uma regra da coordenação, e eles têm um curso bem disputado, eu entendo, a gente sabe disso, né, Fabrício, como às vezes a gente tem que eliminar pessoas, e a gente sabe que, infelizmente, o processo, às vezes, não é difícil a gente saber se a gente está realmente fazendo a coisa mais correta ou não, mas a gente tem que usar os parâmetros que a gente tem, e dentro dos parâmetros aquilo era o correto, então eu não pude reclamar. Mas o que aconteceu foi que eu falei, caramba, eu e a Dora, a gente já estava com a bolsa do CNPq aprovada. Aí nós contactamos o CNPq e falamos, olha, teve a negativa. Aí o CNPq falou, olha, vocês têm 6 meses para achar outro lugar, senão vocês perdem a bolsa. Aí, cara, foi aquela coisa. Aí contactamos o Paulinho, lá em Edimburgo, me lembro até hoje, esqueci de fuso horário e tudo, que liguei pro cara, 4 horas da manhã de lá, o Paulinho acorda com aquela voz. Eu falei, Paulinho, salva a gente aí. À meia-noite, no Rio ainda, né? Ele feliz da vida. Eu falei, cara, tem que conversar aí com o pessoal, ver se tem possibilidade de fazer um doutorado aí na Escócia e tal. Pá. Aí passou um dia, cara, Paulinho liga pra gente e fala, olha, conversei com o Jimmy Ratter, ele indicou o professor John Proctor, da Universidade de Stirling, manda o fax, naquela época já tinha o fax, né? Que era um pouco mais rápido, falou, manda o fax para ele, que ele está aguardando o contato e tal, e vocês conversam por fax. Aí o John falou para mim, ó, em coisa de 20 dias eu vou estar no Brasil, você pode se encontrar comigo no aeroporto do Galeão? Eu falei, porra, claro, vamos, então encontro vocês lá. Aí ele chegou, e aí eu me lembro que, pô, ele mal desceu, era muito doido, cara, esses caras. Porque ele mal chegou de viagem, cara. Nós fomos, e o cara, eu me lembro que ele ficou hospedado na casa de uns amigos que também faziam o projeto, apoiava o projeto Maracá, que ele estava envolvido, depois eu vou rapidamente contar, mas ele foi para casa dos amigos na Gávea, e aí eu fui junto, né, gente? Acabou indo junto, tava junto. Aí ele falou, agora vamos tomar uma cerveja, vamos para a praia. Aí, pum, fomos
Barril 1800 na época, se eu não me engano, ou Caneco 90, é um desses dois, que eram os bares na beira da praia, ali em Ipanema. E aí começamos a tomar um chopp, bater um papo, e eu no meio inglêsão, aquele inglês, né? Porque também eu acho que é legal contar isso para a rapaziada não achar que, pô, eu não tenho inglês legal, não vou me arriscar, ficar em nada. E aí o chopp ajudou a dar aquela relaxada, e a gente, pum, bateu um papo, e ele fez a proposta, falou, olha, eu estou com um projeto em Maracá, a gente fez um levantamento lá nas florestas e achamos um tipo florestal muito interessante, que é um tipo de floresta que tem uma dominância de uma certa espécie lá chamada roxinho ou pau roxo, e a gente gostaria de estudar melhor e saber o que acontece, tal. Então, Marcelo, você poderia ficar com essa área que você gosta mais da florística, da estrutura, da comunidade em si, e adora na minha área, porque aí o John Proctor ele era especialista, né, em ciclagem de nutrientes. Ele falou, e eu fui, Dora atua na área da ciclagem, com um trabalho de decomposição, produção e tal. Aí falou, pô, vamos tentar, e vamos escrever o projeto. Aí saímos por 15 dias, 20 dias, para ter que rascunhar alguma coisa para mandar para o CNPq, e aí ele deixou a carta de aceite e tal, mandamos, fomos. Aí fomos aceitos e, pum, fomos parar na Escócia. E aí é que começou, então, a minha relação maior com as florestas dominantes e mundo dominante, né? E essa relação com a dominância de espécie, né? E essa é a minha trajetória até o doutorado. Quando eu acabei o doutorado, a Universidade aqui, a UENF, a Universidade Estadual Norte Fluminense, estava sendo criada. Aí nós recebemos um convite para vir, se tinha interesse da gente vir participar do primeiro grupo, que aí no início era convidado, a gente recebia a bolsa, depois teria os concursos e tal. Aí nós pensamos, Dora é aqui da região, Dora é de Campos, nascida em Campos, mas foi sempre criada em Arraial do Cabo, né? E a nossa família é do Rio, então era mais próximo, falando, pô, e um projeto super interessante, ligado à estrutura da Ribeiro, você conhece bem, você foi aluno, né? Da graduação e conhece bem a UENF. E aí a gente, poxa, falou, cara, que oportunidade boa. Na mesma época, eu recebi um convite do professor Anthony Raw e o Jimmy Ratter para ir coordenar a base de campo de Cachoanã, do Museu Guild, que é a da ODA, que era, né, a organização lá que o Conselho Britânico estava patrocinando e apoiando, e eles precisavam de um coordenador de pesquisa, mas aí um trabalho um pouco mais burocrático, e era um trabalho que exigia muita vontade de você ficar, porque tinha que ficar no meio do mato lá, e só para chegar lá, cara, horas de barco e tal, e meio isolado, e naquela época, isso eu estou falando alguns anos atrás, né, que a maioria dos seus alunos não eram nascidos, então já faz uns anos atrás. E aí, quando surgiu esse, eu falei, não, poxa, vamos tentar, vamos apostar na UENF, que eu acho que é um projeto interessante. E aí, graças a Deus, nós estamos aqui na UENF e compramos essa ideia do projeto, e realmente acho que foi uma escolha bem acertada, e estamos felizes aqui. Então, isso é basicamente a minha trajetória, em poucos minutos, desculpa. Maravilha, cara, que bom. É como eu te disse, a gente sente falta dessas relações pessoais, né? Porque até para que a moçada consiga observar, né? É legal também, eu me lembro que a gente já havia conversado sobre isso tomando umas cervejas, né? Por aí. É muito bom. E, Marcelo, eu me lembro... Desculpa, mas só para comentar, é que com o passar do tempo também, o movimento familiar de filhos, etc., e infelizmente, a relação docente com discente, muitas vezes, eu me lembro disso que antigamente, hoje caiu a ficha, né? Hoje já faz um bom tempo, eu brincava com o John Hay muitas vezes, cara, durante o meu mestrado, falava, pô, John, ele é meu orientador, a gente saía na sexta-feira, você conhece Brasília, a gente ia para o CONIC, cara, naquela época, tá? E o CONIC já tinha aquela faminha mesmo naquela época, mas tinha umas áreas de sinuca lá muito boa, então ia Guarino, eu, Paulinho,
o Reginaldo, pô, e é uma galera, Audici, é uma galera boa do mestrado, jogar sinuca e tomar uma cerveja sexta-feira, final de tarde, happy hour, 5 horas da tarde, 6 a gente, ó, ia. E eu falava pro John, vamos, ele, pô, não dá, tem que apanhar a Diana na escola e tal, a filha dele, né? E tem que ver por causa da Ana e tal. Eu falei, porra, John, que aí sempre dá uma implicada com ele. Aí, cara, quando eu tive minha primeira filha, Thaís, depois Felipe e tal, Petra, né? Comecei a ter os filhos, aí eu fui vendo que eu também tinha começado a dar os nãos que meus alunos estavam chamando para as cervejas, para as saídas, e que isso realmente faz falta. A gente tem que arrumar um tempo também, e a gente, agora os filhos maiores, a gente está começando a voltar a ter um tempo para se encontrar mais frequente com os alunos. Mas isso faz falta, porque esse bate-papo, né, descontraído e da equipe fora da área de trabalho, eu acho que também é super importante. E essas lives, eu acho que estão muito complementando isso também na época da pandemia. Muita gente está tendo acesso a ouvir pessoas distintas, que nunca deveriam ouvir a minha história, ou eu ouvir a história de outros. Com essas lives, a gente está tendo essa oportunidade. Então, acho que é por isso que eu acho que essa ideia é muito interessante que você teve, tá? Obrigado. Pois essa tecnologia, né, de comunicação, nesse período de pandemia, ela realmente tem reaproximado. Um dos colegas que eu vou entrevistar foi o Bené, o Benedito, que fez o doutorado comigo, e ele já aposentou, né, era diretor lá do IBGE de Brasília, cara, uma lenda na dendrologia, e foi possível graças a essa tecnologia, né? Então, legal. Marcelo, eu me lembro, você foi meu pai científico, né? Fiz graduação contigo, depois bolsa de apoio técnico do CNPq, quando eu retornei de Manaus, e depois o mestrado. E na graduação, eu me lembro de ler os seus trabalhos, né? Eu lembro da gente estudar muito sobre dominância ecológica, principalmente monodominância. Você fez trabalhos, né, no Cambarazal e fez trabalhos na floresta de Peutogine, em Maracá, e depois nós continuamos um pouco em Poço das Antas, né, que não deixa de ser uma dominância por 3 espécies, mas nós temos uma forte dominância. E hoje essas pesquisas vêm avançando muito aí, mundo afora, com modelagem e tudo mais, né? E aí eu queria te perguntar, né, a sua visão, e para quem não conhece muito a fundo, né, o que é a dominância ecológica e como isso contribui na organização, no funcionamento das florestas tropicais? Então, uma coisa que é interessante, quando a gente fala de dominância, né, a palavra tem que ser explicada basicamente em 3 áreas da biologia. A gente usa muito a dominância. A dominância de comportamento em etologia, né, que o macho ou alguma espécie é o dominante, é o que chama. Tem a dominância parte genética, né, em que você tem o gene, o alelo dominante e alelo recessivo, né, e que mostra a importância disso. E tem a dominância ecológica, né, que basicamente está relacionada quando uma espécie ela começa a exercer uma forte influência naquele ambiente que ela ocorre e que ela passa, então, a ter uma expressão grande, seja em biomassa ou em número de indivíduos. E aí, ecologicamente falando, ela passa a ter uma importância muito grande naquela população. Então, basicamente, a dominância ecológica está ligada a isso, a expressão em termos de biomassa ou de número de indivíduos de uma determinada espécie numa comunidade. Só que, em geral, a dominância ela é muito mais evidente em regiões de quê? De baixa diversidade ou áreas que têm algum fator extremamente limitante, que aí faz um filtro muito forte que só poucas espécies conseguem ocupar ou viver ali, e você tem uma forte dominância, né? Então, mas em geral, qualquer comunidade, você acaba tendo uma espécie que é mais dominante que a outra, mas aí não chega a ser
muitas vezes, o quê? Uma dominância marcante, é um pouco maior. Então, as florestas nossas, de alta diversidade, como a Mata Atlântica, a maioria dos trechos de Mata Atlântica que a gente vai trabalhar, você não tem uma dominância real. Você tem o que a gente chama a uniformidade, ela está muito alta, ou seja, o índice, né, de uniformidade em geral é alto, em que você tem o quê? A maioria das espécies bem distribuída em termos de número de indivíduos muito próximos, né, e ocorrendo um número relativamente grande de espécies raras, isso sim, espécies com muito poucos indivíduos. Mas a forte dominância de determinadas espécies, isso não é um fator muito evidente nas comunidades de plantas, né? Quando isso ocorre, já é um sinal, muitas vezes, de que algum fator biológico ou abiótico está influenciando ali, funcionando como um filtro, e que determinada espécie, ou às vezes a dominância é dividida por 2, 3 espécies, como você mesmo comentou, era o caso da nossa mata alagada lá, periodicamente alagada de Poço das Antas, que a gente trabalhava, que tinha as clusiáceas dominando lá, né? Que era Calophyllum, Sinfônia. Como é que era? Calophyllum, Sinfônia. E a Cassinoides nas áreas mais... que é de outra família. Isso. Então, isso, que é a tamanqueira, né? Que tem nessas áreas mais alagadas. Isso. E manguezal, que é bem conhecido também, que você tem 2, 3 espécies, muitas vezes uma única espécie, que é algo que domina, né, grandes áreas. Mas você tem nessas áreas, periodicamente alagada, áreas de manguezal, ou área com alguma toxicidade no solo, você tem esse fator logo que chama muita atenção, que uma espécie prevalece, domina, e que aí a gente explica mais fácil essa dominância. Tem circunstâncias que a dominância vai surgir, muito estudada, que é dentro do processo sucessional, né? Então, você tem as fases de sucessão, que determinadas espécies estão dominando aquela fase, mas essa dominância é uma dominância temporária, em que elas entram, trabalham, né, o ambiente, funcionam como muitas vezes facilitadoras, e depois elas vão sair do sistema e outras espécies começam a ocorrer. Então, a gente chama de uma dominância mais temporária. E a gente tem a dominância, e que muitas vezes está ligada a uma única espécie, que é chamada monodominância, que a dominância não pode ser temporária, como já comentei, mas nós temos alguns exemplos de dominância persistente, em que você vê que gerações e gerações vão estar dominando e aquele ambiente, aquela comunidade vai estar com aquela espécie dominando aquela área por muito tempo. E que muitas vezes não é facilmente explicada. Por quê? Porque na minha tese, aí eu vou já jogar um pouco para a minha área, que eu comentei que meu doutorado, né, eu acabei indo trabalhar com floresta harmodominante, e isso foi aonde? Na ilha de Maracá, lá em Roraima. E essa espécie que eu fui trabalhar é uma espécie endêmica de Roraima, ou seja, ela só tem evidência dela ocorrendo no estado de Roraima. Até hoje, pelo menos, eu não tive informação de que foi coletada em outro local. Então, ela é endêmica de Roraima. E em Roraima, onde ela ocorre em grandes manchas. Então, isso chama muita atenção. E aí, a área, teoricamente, essa floresta, na minha tese eu mostrei isso, se você retira a espécie das análises, a tua floresta chamada monodominante e a floresta adjacente, que é de terra firme ao lado, em que você não tem a presença dela, elas ficam iguais. Ou seja, floristicamente, elas são iguais. A diferença de riqueza de espécie não é expressiva. E quando você tira, em termos da abundância, o efeito do roxinho, do pó roxo das análises, você vê que as florestas são muito semelhantes. Então, a gente ficava sempre na dúvida, mas quais são os fatores que estão fazendo com essa floresta, de repente, essa espécie começar aqui? Aí nós fizemos uma série de trabalho, né, que está ainda sendo discutido. Recentemente, a gente está indo mais para a linha de que drenagem
é um fator muito importante, e na drenagem envolve características do solo também, como o próprio magnésio, o ferro, né? E microelementos, nutrientes, como zinco ou cobre, mas basicamente parece o ferro e a parte da água, mas não é uma floresta periodicamente inundada, que nem em Poço das Antas. A gente não via área alagada, mas o lençol deve chegar próximo da superfície e criar uma mudança no nível de solo e tal. E aí essa espécie tem algumas características que fazem ela se dar melhor e, com o tempo, ganhar dominância. Mas esse termo dominância, então, eu acho super interessante na ecologia, porque, em geral, para a gente estudar diversidade, a gente eu sempre, né, na minha graduação, na minha formação, você sempre escutava o quê? Florestas tropicais são florestas diversas, e que não tem dominância, e que são as florestas riquíssimas e tal, tal, tal. Aí eu falei, pô, eu já tinha passado, durante a minha experiência do mestrado, da especialização no Pantanal, eu tinha estudado o cambarazal, como você já comentou, que é uma área em ambientes alagados no Pantanal, em que essa espécie começa a colonizar, e depois, no processo sucessional, a área vira uma mata mais, até uma característica de mata mista, mais com floresta semidecidual, mas que essa espécie domina uma boa faixa durante um tempo, e que ainda tem o processo de inundação influenciando, mas é um processo mais tranquilo de explicar, que está ligado com a periodicidade de inundação, está ligado com a faixa de inundação, etc. Mas mesmo assim já chama atenção. Opa, floresta monodominante ocorre no trópico. E que não era até aquele momento muito falado. E isso a gente começou a sacar, caramba, a professora Kátia Nunes, que é pantaneira, de lá, né, que foi minha orientadora nesse trabalho, né, na minha especialização, ela que comentou, poxa, tem essa área de cambarazal que eu gostaria de estudar. Eu falo, poxa, e como eu já gostava um pouco de populações, e aí a gente pensou, vamos estudar essa espécie. É claro que também estudei a comunidade como um todo, mas chamou a atenção e é uma coisa interessante. Aí a gente começou a ver, então, essas florestas monodominantes ocorrem também nos trópicos por algumas peculiaridades. Aí, quando veio o modelo de Maracá, a coisa me chamou mais atenção, porque não tinha nada tão evidente assim, para a espécie ser monodominante, dominar principalmente, e não dominava apenas o dossel, como em algumas florestas. Você chegava Você que estuda bem florestas, você sabe, você vai ter uma ideia. Eu fazia meus quadrados, cara, que minha parcela tinha 50 por 50, mas eu tinha parcelas menores lá dentro, de 5 por 5 para jovens e 2 por 2. E 2 por 2, cara, são 4 metros quadrados, eu tive parcela que eu tinha mais de 150 plântulas de roxinho, só roxinho, formando um tapete, cara. Você ia botar plaqueta, cara, era uma loucura. 4 metros quadrados tinha mais de 200 plaquetas às vezes. Eu falei, caramba, vou remedir tudo. Eu tive só de plântula, acho que não me lembro, mas acho que era mais de 4.000 plântulas que eu plaqueei. Então, isso para você ver como ela... Então, era ao nível de plântula, ao nível de jovem e ao nível do dossel. E aí a gente começou a observar que não era mais ou menos como o cambarazal, que a gente via uma faixa nova, uma faixa intermediária, uma faixa mais velha, dentro em que você tinha indivíduos formando nitidamente, assim, essa é a porção aqui do cambarazal mais jovem, que só tem o cambará, a Volquísia de Vergem dominando, tem a fase intermediária, que tem ela ainda dominando, misturado com outras espécies, já começa a ver, porque o solo já está melhor, sofre menos de inundação, e uma parte mais de relevo mais alto, em que você só tem os indivíduos velhos do cambarazal, do cambará, e começa a ter várias outras espécies que aparecem ali, formando e tal, mostrando esse modelozinho sucessional. Não. Você pegava a floresta e a coisa era distribuída da forma que ela estava dominando mesmo, e a gente... E aí eu fiz o trabalho de parcelas permanentes,
A nossa última remedição foi em 2014, agora, e continua igual, não mudou nada. E eu voltei lá e é incrível, Fabrício. Você olha na trilha, você passa a trilha principal assim, aí eu falo, caramba, não mudou. Estou reconhecendo, tudo parece o mesmo. Entendeu? Você tem, claro, uma outra árvore que caiu, claro e tal, mas o jeitão é o mesmo. E você sente que... E, para minha surpresa, quando eu fui fazer o censo, depois do meu doutorado, quando eu fui fazer um outro censo lá em 2002, que então, já teve bastante tempo, tinha se passado, acho que 96, 2000, uns 8 anos, ou mais, e teve até censo de 20 anos depois, em que eu fui medir e a plântula que eu tinha registrado, que estava plaqueada como 50, 40, 30 e poucos centímetros, estava com 70 centímetros, 80. 20 anos depois, para tu ver como que cresce da abertura de clareira, depende de luz, depende de várias coisas. Tá? Então, você tem essa dinâmica de floresta que muitas vezes os alunos não têm ideia de como a coisa na floresta é muito doido, porque você pode ter populações que estão em determinadas situações e que ela fica formando, não em analogia com um banco de solo, é um banco de plântula ou um banco de jovem. Fica todo mundo parado ali. E aí, por isso que muitas vezes a relação de tamanho e idade para a plântula não funciona bem, porque ela está parada ali, mas ela já está ali há 5 anos, 10 anos. Aí, de repente, surge uma mudança, tem mais luz ou tem mais nutriente, alguma coisa acontece que ela, pum, aí deslança e vai. Né? Então, isso são coisas interessantes que a gente começou a observar e me chamou a atenção. Falei, caramba, os indivíduos aqui. Então, isso é uma loucura. Então, o estudo da dominância começou cada vez mais a me intrigar mais, porque eu vejo, essas espécies. A ciclagem começou a mostrar o quê? A espécie ave, um papel muito importante ali. Porque boa que caíam das folhas e tal, eram ligados ao roxinho, a peltogine. Por quê? Porque se 80% da biomassa, 60% da biomassa das folhas que são produzidas para o líter da floresta vem dessa espécie, olha o input de nutriente que vem de uma determinada espécie. Então, o papel dela aqui no ambiente passa a ser super importante. Então, isso é uma coisa intrigante quando você trabalha com dominância. Não desmerecendo a raridade, porque a raridade é um elemento super importante também para as florestas, porque você passa a ter várias relações entre espécies que são específicas, que dependem dessas espécies mais raras, e alguns papel ecológico dessas espécies raras são também fundamentais para a floresta. Mas sem dúvida, a espécie que tem dominância de determinada espécie, essa espécie marca muito a comunidade. Tanto que quando ela é retirada da comunidade ou ela sai, ela provoca alterações seríssimas na comunidade. Aí a gente pode entrar um pouco para a área que sei que você gosta também, que são das espécies invasoras. E as espécies invasoras é um outro grupo de espécies que entra muito nessa teoria da dominância. Porque as espécies invasoras, em geral, elas são a se dar bem num determinado ambiente, em detrimento das espécies locais. Por quê? Porque, em geral, naquele ambiente tem algumas características em que ela passa a se dar bem, começa a dominar e, com isso, começa a prejudicar a ocorrência de outras espécies. Então, esse papel de espécie invasora, muitas dominâncias que a gente tem de exemplos são ligadas também a áreas que estão caracterizadas por espécie invasora, né? Muito legal, Marcelo. E, assim, eu me lembro que a gente conversava na década de 90, né? Você me apresentou o trabalho do Hart, colaboradores, era um trabalho que a gente lia muito, né? Sobre dominância, aquele início dos entendimentos. E hoje nós temos N exemplos aí, né?
começar com o seu trabalho, eu venho acompanhando as publicações nas revistas e que tem trabalho de detetive, né, tentando montar quais são os fatores. Eu também acompanho os trabalhos da Bia Marimon, lá em Nova Chavantina também, com Brosimo, que a gente sempre tem aquela visão que a dominância, de certa maneira, ela é causada por uma perturbação, mas nós temos padrões naturais de dominância, né? Recentemente eu venho estudando algumas áreas periféricas, digamos assim, aqui da região, áreas de ecossistemas de altitude, campos de altitude, florestas nebulares, e aí nós observamos uma forte dominância, não necessariamente de uma única espécie, mas existe um conjunto de espécies, existem algumas famílias botânicas que predominam ali, assim como no Cerrado também nós observamos algumas famílias adaptadas à tolerância ao alumínio, né, uma série de coisas. Então, é muito interessante. Dentro dessa linha, nós temos observado aí a ciência, né, de alterações climáticas avançou muito e tudo mais. Numa questão de perspectiva, vou te fazer uma pergunta amarrada à outra, né? Você acha que, primeiro, para onde o estudo de dominância ecológica vem avançando, para onde ela vem caminhando, tendo em vista que hoje nós vivemos a era da modelagem de dados, e também de abordagens relacionadas à diversidade funcional, a estoques de carbono. Então, uma pergunta para onde você imagina que nós estamos caminhando dentro da ciência, dentro do tema de dominância ecológica? E outra, se essas comprovadas alterações climáticas, qual que é a sua visão? Se isso tende a impactar nesses padrões de dominância, mesmo nessas florestas marcadamente dominantes? Boa pergunta. Então, uma coisa que eu acho que, para completar o raciocínio da dominância, da monodominância, e que os trabalhos vêm desenvolvendo, e você comentou o trabalho seminal que foi da Hart, 90, o Connell com a Lohmann, também em 89, esses dois trabalhos para a floresta dominante foram fundamentais. Depois a desenvolveu vários trabalhos, né? Por último, o Pi, e a gente colaborando, né, em paralelo com eles. Aqui no Brasil, nós tínhamos 3 grupos relativamente fortes, né, que está ligado, que era o meu, o da Bia e o Beirut, junto com a Janine, né, que era fruto do trabalho junto com a Janine, né, que você sabe a fera que era. Bom, e aí, o que eu vejo é que, dentro dessa questão que você colocou, uma coisa que é interessante é que todos os trabalhos que vem estudando floresta dominante mais a fundo, tanto as florestas monodominantes da África como da América do Sul, né, que isso é realmente um fenômeno ainda considerado raro dentro dos trópicos, e aí a gente chama atenção para aquele paper que saiu nosso, que você conhece e que você comentou sobre modelagem ou sobre dados, não só apenas modelagem, mas que usam também bancos de dados grandes, ou seja, trabalhar com um número muito grande de parcelas. Então, nós estamos naquele grupo da TDN, em que a gente trabalha, TDNT, né? Que a gente trabalha em parceria, e que são uma rede de parcelas na Amazônia. Então, teve um trabalho que foi publicado no ano passado sobre Rarity of Monodominance Hyperdiverse Amazon Forest, que é, né, tipo, a realidade da monodominância numa floresta amazônica hiperdiversa, mostra o quê? Que isso realmente são raros, ou seja, a monodominância é uma raridade dentro do padrão das florestas diversas. E a gente pode observar isso nesse banco de dados. Porém, existem. Então, o que explica? E o que vem chamando a atenção é que, cada vez mais, e que eu acho que isso são coisas que, para responder a tua pergunta com mudança climática, mudança antrópica, antropogênico, como isso vai influenciar, uma coisa em geral, as espécies monodominantes estão se mostrando que você não tem apenas uma única característica ou uma única razão para elas estarem lá ou ocorrerem.
Então, em geral, essas espécies, elas possuem características múltiplas que permitem elas competir melhor com outras espécies. Então, a gente percebe o quê? Se a gente falar do roxinho, que é mais minha praia, né? O brosmo também, que é o da Bia, eu conheço bem também, eu acompanho muito bem, que nem você, o estudo deles. Mas você vai ver que não tem uma característica apenas. Por que o roxinho domina ali? Porque ele aguenta o magnésio, ou porque ele aguenta a inundação ou o ferro. Não, não é só isso. Porque outras espécies ali aguentam também. É isso que, recentemente, a gente estava escrevendo um paper, está começando a ver, na floresta lá do roxinho, para inundação, você tem tabebuia, você tem outras espécies que estão lá, que também aguentam o lençol freático aflorando, ou chegando próximo da superfície. Mas por que ela não está dominando? E quem domina é o roxinho. Aí a gente começa a ver que, no caso do roxinho, tem várias outras características ou atributos funcionais que outras espécies não têm. Então, o roxinho tem uma baixa predação de semente, chamou uma atenção, a gente publicou um trabalho mostrando evidência de que para as leguminosas, em geral, a gente sabe que é um grupo que sofre predação de semente muito alta por brooquídeos, por coleópteros, e, surpreendentemente, eu peguei 2 eventos já de frutificação lá e bastante sendo, né, dispersa e tal, e vimos que a taxa de predação era muito baixa e que você tinha uma germinação muito alta dessas sementes. E aí chamou a atenção, coisa que, em geral, 90%, 95% é predada, lá não chegava a 20%. Imagina você ter uma árvore que produz milhares de sementes e todo mundo germina. E aí, herbivoria. Tá? A herbivoria, a gente mostrou que ela tem tolerância e é uma espécie que também sujeita a baixa herbivoria. Aí tem alguns outros exemplos de características de resistência ou alguma tolerância ao alto índice de magnésio, etc. Então, são diferentes características. Ela tem o quê? Uma dispersão pelo vento. Então, a semente, então, a dispersão ela não é muito boa. Então, ela acaba caindo próximo ali. Isso tudo são evidências o quê? São fatores característicos que vão permitindo uma espécie a criar ou se estabelecer e dominar uma determinada área. Né? Então, isso a gente tem, que é interessante, que tem que ser mostrado em várias florestas monodominantes, a gente tem visto que não é uma única característica que explica essa monodominância. Aí, amarrando com o que você comenta sobre mudanças climáticas, o que isso tem a ver? Um pouco que a gente sabe essas espécies, provavelmente, elas podem ter uma plasticidade ecológica maior e tolerar certas alterações. E, com isso, até tirar mais proveito. Porém, como também elas estão se dando bem por certas peculiaridades do ambiente, se esse ambiente muda, tá? Pode ser que aí ela perca competitividade. Então, se vem uma mudança climática que faz com que aquela região que sofre um alagamento ou um lençol freático, que ela não chega a alagar, mas o lençol freático só chega próximo da superfície, ele passa ele passa a ser um lençol mais profundo. Eu não sei. Ela muito provavelmente vai, com o tempo, perder talvez essa habilidade competitiva, porque outras espécies vão começar ou vão responder melhor a esse tipo de ambiente. E aí você vai poder ter uma reversão nessa dominância. Então, sem dúvida, são ideias interessantes para ser testada, que a modelagem, a gente pode tentar observar isso. Por quê? Porque a partir do momento que você tem os locais em que você sabe que os solos não sofrem esse tipo de influência, a drenagem está ligada com a drenagem. Se a gente começa a fazer projeções futuras, tá? Que isso já tem um grupo, eu estou trabalhando junto com o Reinaldo Barbosa do INPA, e a gente já está com uma ideia montada justamente para testar esses efeitos, principalmente que a gente está vendo agora, que a drenagem está sendo um fator interessante. Então, se você consegue modelos climáticos que
começa a ver como que isso vai afetar a drenagem da região daqui a 30 anos, 100 anos, a gente pode fazer uma previsão se essas florestas monodominantes lá de Roraima vão se expandir ou se vão retrair. E o que pode acontecer? Então, é uma boa pergunta, é excelente. A gente sabe muito bem que manguezais, eles sofrem mudanças drásticas se o estuário recebe perturbações. E você tem aí a diluição da água, o fator salinidade e tal, e muitas vezes você tem mudanças drásticas dentro de uma floresta de mangue. Então, esse ponto, sem dúvida, o próprio, como você falou, não só mudança climática, se você sofre desmatamento, porque na primeira vez que eu comecei a estudar monodominância, eu me lembro, o Braulio Dias, da UNB, conversando com eles no meu projeto, ele falou, muito provavelmente, Marcelo, isso aí pode ser uma área que não me garante que foi uma área indígena, que eles poderiam estar beneficiando essa espécie e ser coisa. E eu participei recentemente de um trabalho bonito da Leves, né, a Carol Leves, da Carolina, que publicou com aquele trabalho ligado à colonização de pré-colonialismo, né, da Amazônia no passado, que vê como o índio realmente tem uma importância na distribuição de várias espécies que se usa, etc., principalmente do grupo das palmeiras e outras espécies, que podem realmente estar, algumas dessas dominâncias poderia estar relacionada ao manuseio de índios e tal. Mas, pelo menos essas florestas monodominantes que a gente vem trabalhando, a gente não conseguiu ver evidência, nem lá de Maracá, nem de Mato Grosso. A Bia e o Beru não estão vendo evidência nenhuma com a parte histórica, né, ou pré-histórica da Amazônia ligada à ação do homem. Mas a gente sabe que, muito provavelmente, você pode ter, em alguns locais ou no futuro, interferência com ações humanas, porque você tem o quê? O corte seletivo de madeira, você tem o uso do extrativismo, várias coisas que vai influencia a estrutura da comunidade. Então, você pode ter trechos que mas a gente achava que não. Como também o fogo, como uma grande perturbação, ele pode também, e você conhece bem, ele pode começar a beneficiar determinadas espécies e você ter ali a ocorrência de dominância de determinadas espécies. Mas isso, em geral, está ligado àquele modelo de dominância que o Connell, que o pessoal propõe, que é o do tipo 1, é a dominância temporária, não é uma dominância persistente, como a gente vê do Brosma e da Peltogine, do roxinho, né? Então, isso que, para mim, é que chama atenção, porque as queimadas da Amazônia, elas podem alterar e alteram grandemente as florestas, mas eu não sei se já vai ser uma formadora de florestas monodominantes, como também o Braulio comentou, o fogo pode ser um fator, pode, mas aí seria temporário, porque o processo de sucessão tomaria conta e depois você teria o retorno de uma comunidade mais equilibrada e mais diversa, né? Mas, sem dúvida nenhuma, como você comentou, fatores de mudança climática e pressões antrópicas alteram a dominância da comunidade, sendo no modelo tipo 1 ou no modelo tipo 2 como da mais persistente. Muito legal, Marcelo. Eu estava escutando e tentando fazer um paralelo, né, que aqui nós temos vários ecossistemas com dominância, algumas naturais, outras por forçantes antrópicas. Um trabalho muito interessante que nós estamos desenvolvendo, eu tenho uma aluna de doutorado, a Kelly Antunes, está terminando, e está fazendo a modelagem de distribuição dessas espécies de floresta de altitude, floresta nebular, junto com o Marcelo Bueno, estadual do Mato Grosso, que faz parte da nossa equipe, né? E uma das coisas interessantes é que quando a gente utiliza as projeções do IPCC, né, aqueles cenários para distribuição da espécie, essas espécies tendem a sair desses ambientes e migrarem para outros ambientes, essas hiperdominantes. São espécies de mirtácea, que são extremamente relevantes nesse tipo de ambiente. Só que esses outros ambientes são áreas que já são antropizadas, pastagem e tudo mais, então elas vão deixar de existir.
O que virá no lugar, ninguém sabe, mas isso vai desencadear uma série de desequilíbrios em sistemas ecossistêmicos, principalmente com o abastecimento de água de nascentes, né, de topo de montanha. Então, esse estudo de dominância e hiperdominância, eu sinto que ele está caminhando para essa linha, né, de interpretação. Mas, ô Marcelo, nós já estamos chegando a 1 hora de live, para não ficar tão extensa. Quando o papo é bom, passa rápido, né? Sem dúvida. Agora eu vou para uma questão mais jovial, mais light do nosso bate-papo, que você já tem décadas de experiência, está na UENF desde 95, né, 96, 25 anos de docência e tudo mais. Eu já te conheço um pouco, né, pelas conversas, mas o que há além do professor e do cientista Marcelo, né? O que, assim, fale um pouco mais sobre se você tem um hobby, o que você curte, música, bebida, né? Para que a gente possa desmistificar um pouco também aquela ideia que a sociedade tem do cientista como sendo um cara fechado, como sendo um cara soberbo, metido, cara fechado no conhecimento. Não, nós temos todo um conjunto de circunstâncias, né, que nos moldam. Então, o que há além do cientista Marcelo? Bom, vamos lá. Como hobby, cara, eu vou dizer, eu já tive um hobby bom que eu curtia, que era o meu esporte, que eu gostei. Eu sempre brinco dizendo, nunca fui fera, nunca cheguei a competir. Mas eu gostava de pegar minhas ondas, gostava de surfar. Então, gosto de praia e gosto de natureza, mas eu gostava de pegar umas ondas, tá? E dentro disso, eu acho que essa interação com o mar é que eu tenho como um hobby legal. Agora, ao mesmo tempo que eu curto a praia, eu não sou daquele que fica que nem a gente brinca, né? Que muita gente gosta de ficar que nem frango de padaria, que fica rodando para se tostar na praia parado. Não, eu gosto de curtir a praia, caminhada, fazer alguma coisa de esporte, etc. Né? Mas isso é um hobby interessante. Na época que dava também, jogava uma bolinha, sem também ser nenhum craque, mas gostava, porque eu gostava da turma, né? Da galera, de estar sempre com o pessoal. Então, sempre fui também chegada de estar junto com a galera de uma pelada, né, de uma bola. Mas esses são os dois. Eu, para ser franco, uma coisa que eu gostaria de ter, eu faço inveja, vejo você pegando esse hábito agora na pandemia mais ainda, de leitura. Leitura sem ser a acadêmica, científica. Isso, infelizmente, graças a Deus, meus filhos, principalmente a minha filha mais velha, e a minha filha mais nova. Meu filho é que é mais parecido comigo, não é muito chegado na leitura, não, mas a Thaís e a Petra gostam de ler. Né? Eu acho que está mais fora, influenciando mais. Mas eu gostaria de ter mais leitura. Isso, infelizmente, eu tenho acadêmica, eu gosto de ler paper, gosto de ler notícia ligada à parte de divulgação científica e tal, mas vou dizer que nesse ponto eu não vou ser daqueles mentirosos que falam, pô, livros, eu gosto desses e tal. Infelizmente, porque eu gostaria, mas não. Na minha época, assim, que eu fui mais ligado a uma literatura, era aquela literatura de, como é que se diz? Ficção, e principalmente ligada a detetive, a Agatha Christie, não sei quem, então nunca fui desses mais ligado a boa literatura. Isso, infelizmente, eu não tenho. E o hobby, que eu acho que é hobby, mas é um lazer, né? Eu acho que a gente está com a galera que a gente gosta. Eu acho que isso é uma coisa interessante. É você ter... Isso eu vejo que muitas vezes você tem certos preconceitos, né? Infelizmente, em todo quanto é ponto, cara. Em universidade, muitas vezes você vê pessoas dizendo, pô, como é que pode liberar bebida dentro da universidade e ter locais que possa beber e tal, pá. E é claro que na vida, cara, a gente tem que fazer as coisas tudo com
meu lema é: tudo em excesso faz mal e tudo bem dosado é ótimo. E eu acho que você ter um momento na academia que você possa reunir o pessoal num happy hour, uma forma descontraída, bater um papo e tal, isso é um momento super importante que muitas vezes passa a ter mais valor do que você na sala de aula com um aluno e passando 50 minutos de teoria e tal, e você às vezes com 15 minutos num bate-papo mais descontraído, não precisa ninguém estar falando de tomar uma cervejinha e tal, não quer dizer que é para beber, para ficar, né, bêbado e tal, não tem nada a ver. Mas de você estar relaxado. Então, eu me lembro que quando na UENF teve um momento de discutir, de proibir, né, o uso de bebida e tal, de você ter cerimônias ou coquetéis aqui que não pudesse servir um cálice de vinho ou uma cerveja, cara. Aí você vai para o exterior, você participa de eventos em que, hoje em dia, cada vez mais, as apresentações de painéis, que é o momento que você vai interagir apresentando o seu trabalho para o pessoal de uma forma mais descontraída, eles são feitos aonde? No final da tarde. E no happy hour é que você tem, em geral, sendo servido de alguma forma, ou grátis, ou dependendo do evento, ou você compra o seu drink e você está conversando, batendo papo e comendo e bebendo alguma coisa legal, uma coisa descontraída que forma um papo legal. Então, eu acho super saudável. Como também, eu já comentei aqui, muitos falam, pô, não, em Edimburgo, cara, tinha uma vez por mês, eu acho que era toda sexta-feira, não, toda sexta-feira não, de 15 dias, né? Não uma vez por mês, 2 vezes por mês. É um seminário que era às 5 horas, que era, cara, na biblioteca, mas não é uma biblioteca central, é uma biblioteca pequena, ou num recinto lá da geografia, da Universidade de Edimburgo, em que os pós-graduandos organizavam um seminário e cada um levava sua bebida e levava uns petiscos. E o cara começava a dar o seminário e você está lá com o teu copinho de vinho, com a tua cerveja, ouvindo. É um seminário tipo happy hour. E o normal deles era ter um seminário no horário do almoço e tal, que é 1h da tarde, e vinha para... E o pessoal ia comendo também o almoço, o sanduíche e tal, e ouvindo o seminário, mas tinha esse que era específico, eu acho super legal. Então, eu vejo que, em termos de lazer, hobby, a gente tem que ter, cara. E na academia a gente está precisando cada vez mais isso. Não só no dia a dia da nossa vida, que é fundamental, mas eu acho que dentro das universidades a gente tem que cada vez mais tentar ter e prestigiar esses contatos entre docente e discente, entre eles, eventos em que culturais, e a gente está numa fase de que cultura não é valorizada, infelizmente, como ciência não está sendo valorizada, e várias dessas coisas, e a gente tem que tentar mostrar que isso é fundamental. E a pandemia, eu acho que uma das coisas, né, se tem alguma coisa boa, está sendo justamente essa live mostrando a importância. Ontem mesmo eu estava assistindo a live do Gilberto Gil, cara, maravilhosa, o aniversário dele, e já assistimos outras, a do Donato, cara, que porra, foi a mais hilárica que eu já tive. O Dom Donato dando uma live que ele mesmo, 80 e poucos anos, já meio assim, perdidão, mas ficou live descontraída, porque ele falou, olha, eu vou tocar essa música aqui, essa música, pô, eu fiz quando, pô, não sei o que e tal, e aí você tem um contato com o artista que você não tem em show. Ontem também assisti a do Titãs, que foi em paralelo um pouco a do Gil, assisti depois, acabou do Gil, fui assistir a do Titãs, né? Porque nesse ponto eu tenho que tirar o chapéu para minha esposa, né? A Dora, ela é a rainha das lives, ela sabe de tudo, e não tem uma noite que ela não vê 1, 2 lives e tal, é uma loucura seguir, né? Hoje a gente já está planejando as lives de São João, aí fazendo São João aqui em casa. Mas eu vejo isso é importante. Então, como hobby, eu vejo isso. Essas interações são fundamentais. E a pandemia está mostrando para a gente que isso é legal. O Titãs ontem deu a live dele, eles mesmos falaram, cara, o trio lá estava lá e eles estavam elogiando. Para a gente é uma coisa totalmente nova e deve ser uma doideira, né? Porque você está dando um show sem ver nada de retorno da galera. Não tem palma, não tem nada. No máximo, eu boto a tela lá para ele ver aqueles coraçãozinhos passando, né?
e algumas perguntas rolando, mas você não tem aquela relação. Ao mesmo tempo, aquilo que eles falam. Eles passaram a ter na live, responderam algumas perguntas e tal. Foram oportunidades que a gente não tem no show. E no show a gente está com outra tensão, atenção, tensão e outra perspectiva. Numa live a gente já fica um pouco mais, né? São outras preparativos. Então, eu vejo que isso está sendo importante, está mostrando para a gente como a gente precisa. E a universidade, eu tenho visto cada vez mais com as cobranças, com as ansiedades que estão rolando para os alunos, principalmente de pós-graduação, e o próprio docente, com a cobrança da gente de que você tem que publicar, você tem que dar aula, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é pressão em cima, tá? Produzir. A gente tem visto. E a gente tem que ver o quê? Produzir, está ótimo que a gente tem que produzir, ninguém é contra, cara. Mas eu acho que a gente tem que avaliar bem esse sistema, principalmente a qualidade da produção, lógico, a quantidade, tudo isso são métricas, não discuto isso. Mas a gente não pode abandonar o lado humano, o lado emocional, cara. E aí, aquilo que você comentou, acho que no início, ou quando a gente começou a bater um papo, você comentou como nossos alunos estão ansiosos. Eu tenho um aluno meu, cara, que antes, ele defendeu a tese em fevereiro. O cara escreveu a tese de mestrado, dissertação de mestrado. Ele, em dezembro, ele estava com a corda no pescoço. Então, ele teve 1 mês, 2 meses para... Ele se dedicou, cara. Virava à noite, trabalhava. Defendeu uma tese. Saiu boa. Claro, precisa das correções, algumas correções e tal, mas dissertação muito legal. Poxa, a banca fez algumas correções e tal e pediu, olha, aí você tem uns 60 dias aí só para entregar. Cara, veio a pandemia. Ele defendeu depois do carnaval, foi agora, início de março, por aí. Aí veio a pandemia. O cara mexeu com ele, cara, não tem como. O rendimento caiu. Então, isso está acontecendo com vários alunos. Não sei se você tem percebido isso por aí, mas, entendeu? E eu acho que é preciso o quê? A gente respeitar os nossos hobbies, o nosso lazer e ter isso como um momento obrigatório. Tá. Muito legal, Marcelo. Eu concordo plenamente. Na verdade, eu comento muito isso aqui no grupo, na instituição que eu estou, na UFJF, né, no meu departamento e tal. A relação dos colegas é mais tímida, a gente até costuma sair, tomar uma cerveja, mas é raro. E eu trouxe essa herança do LCA, que eu me lembro que, mesmo com as divergências que são normais entre os professores, nós sempre tínhamos os encontros de laboratório, sempre tínhamos os encontros na sua casa, né, que eu fazia questão de ser um dos últimos a sair, porque a gente ficava tomando a saideira, que nunca terminava, né? Então, sempre houve esse momento, e não é um momento que você está de bobeira. Muitas vezes é onde você consolida ideias, você discute. Me lembro quando eu estava na UNB, no doutorado, nós tínhamos um grupo, eu, Tamiel, outros amigos, né? A gente saía toda segunda-feira para ir para o boteco, que era quando estava mais vazio, lá na 406, 7, né, que era Pôr do Sol, Bar do Zé, aquela região ali, para discutir ciência. A gente sentava lá para ficar conversando sobre ciência, sobre política, sobre coisas construtivas, né? E aqui eu faço questão de, pelo menos uma vez por semestre, agora eu diminuí um pouco o ritmo em função dos filhos, aquela coisa toda, né? Mas de sempre ter um churrasco com a galera, né? Quando posso, saio para tomar uma cerveja com o pessoal, e a gente constrói relações que não são relações construídas no cotidiano, né? Então, realmente, sou super favorável, acho que rola uma certa hipocrisia dentro dessas determinações nas universidades, mas também entendo os motivos, porque tem gente que extrapola, mas, enfim, eu acho muito saudável, muito legal você ter comentado isso. E para a gente terminar, Marcelo,
eu queria que você desse uma palavrinha final, até pegando um gancho pelo que você comentou, né? Porque nós estamos vivendo um momento onde essa nova geração aí que está sendo formada para trabalhar na área ambiental anda muito desestimulada, tanto por uma série de questões aí relacionadas à fragilização do meio ambiente, quanto pelo desestímulo à ciência, à pesquisa, né? E esses ataques, são ataques que nós temos aí contra a cultura, contra a educação. Então, eu queria, assim, que você fechasse, né, falando um pouquinho da necessidade, da importância dessa nova geração, dessas novas gerações, para manter a roda da ciência, a roda do meio ambiente girando, e também as suas palavras finais para que, de certa maneira, nós possamos continuar motivando essa galera. Então, eu acho que a palavra para mim, como pesquisador, como cientista, como professor, educador, e como quem gosta de cultura, é que a gente tem que resistir. Tá? Então, a gente tem esse momento, é um momento que a gente tem que resistir e mostrar que justamente tem explicações por que realmente essas áreas são as áreas atacadas ideologicamente por um determinado grupo, né? E é óbvio que isso são coisas interessantes. A pandemia está trazendo coisa muito legal, porque tudo que determinado grupo vinha atacando, a pandemia mostrou, cara, os caras estão por fora, os caras estão totalmente equivocados e se estreparam, cara. Entendeu? Porque todo mundo percebeu que não tem nada de terra plana, que a pandemia mostrou que a ciência é fundamental, e você via nego que atacava a ciência, que era contra a vacina, e hoje fica pedindo vacina da Covid, e você fala, peraí, meu irmão, você não tomava vacina, você vai querer vacina agora da Covid para quê? Né? E aí você vê como que os caras atacam a cultura e todo mundo está ligado nas programações das lives e outros locais, etc. E tal. E aí, isso para mim foi a melhor, porque é o maior cala-boca que tem. É que mostrou que o Brasil hoje não está numa pior, porque tem uma estrutura, uma base científica boa, sólida. Nós temos, graças a Deus, uma Fiocruz, né? Então, nós temos, graças a Deus, várias universidades fazendo pesquisa de ponta e que estão trabalhando em interação com grupos internacionais, e que isso vai permitir o Brasil a estar junto no desenvolvimento de vacina, de medicamentos, etc. Então, isso já, para mim, já está sendo uma resposta maravilhosa, que eu tinha colegas mesmo, né, que pensavam coisas que você só depois manda um destaquezinho, lê isso aqui da Fiocruz, aí o cara começa, né, a ver. Então, esse ponto, por isso que eu vejo para os nossos alunos, que mostra o quê? Tem que ter esperança, cara, porque a ciência vai ser valorizada e tem que ser valorizada, e a educação também. Então, nós estamos passando um momento de dificuldade de emprego, o pessoal vendo a área do meio ambiente sendo atacada, né? Tanto que a gente fez aquele artigo que saiu naquela carta na Science. Parabéns, ficou excelente, muito bom. Ficou ótimo, cara. Eu acho que a gente fez um manifesto, aí o Nupen tinha feito um manifesto também, aí eles convidaram a gente, vamos fazer alguma coisa para sair na Science, e a gente vê o impacto, como é que é, né, cara? É incrível, cara. Porque você vê que a coisa repercute muito mais, não tem como. É igual você deve ter tido já essa experiência, você dá uma mesma entrevista para 2 canais de televisão, e ela sai, e depois você vê o impacto, querendo ou não, dessa rede maior que todos contestam, todos condenam, o impacto que tem. Então, isso é importante, a gente se manifestar nesses grandes canais também, e mostrar que nós não estamos parados. Então, nossos alunos têm que aproveitar esse momento, é isso que eu vejo, estou tentando mostrar para os nossos alunos. Cara, nós estamos impedidos de fazer o que a gente mais gosta, que é ir para o laboratório e ir para o campo. Mas então, cara, abre a gaveta, pega seus dados,
mexe com eles, pega o computador, analisa, bota as ideias para funcionar, aproveita para ler. Lê os papers clássicos, lê papers novos. Aproveita a situação, não deixe ficar na mídia pura, porque eu também estava nesse erro. Eu comecei, cara, a ter que ficar vendo notícias, não sei aonde, e tal, e ligado o tempo todo, e que você começa depois a ficar super afetado com todas as mensagens, e você começa a não render e não produzir, mesmo a gente trabalhando offline, né? Offline e online, porque a gente está ligado. Então, eu tive ontem reunião de conselho universitário, estou tendo reuniões direto com o grupo da universidade, estou tendo outras com você também. Nós temos as nossas tarefas remotas que a gente tem feito. Isso. A gente tem que se organizar, eu acho que os alunos também, para aproveitar esse momento que a gente não está podendo ir para o campo, não está podendo ir para o laboratório, para analisar dados, escrever os trabalhos, aproveitar esse momento e ganhar, porque o que eu vejo hoje, principalmente para os pós-graduandos, mas os graduandos também, que é o futuro, o que a gente tem que investir sempre é na nossa formação. Você sabe bem como é importante a gente ter uma boa formação e conhecimento de grupos, estar interagindo. Então, o aluno tem que estar ativo, ele tem que estar interagindo, e ele tem que estar trabalhando. Então, hoje, eu falo com meus alunos, eu estou numa situação em que eu não consigo mais acompanhar a evolução de um R da vida, de umas análises de modelagem, tá, que está rolando na plataforma R, cara. Mas se você hoje está na ecologia e está ingressando no mercado, não pode ficar de fora. Você tem que dominar essa ferramenta, pelo menos o básico. Tem que saber mexer com os pacotes, tem que fazer suas análises, tem que saber explorar um metadado, tem que trabalhar com essa perspectiva. Porque isso hoje é o caminho, não tem como, da ecologia. Então, isso é o momento. E tem, independente de pandemia ou não, as redes estão criadas. E a facilidade hoje pela internet, da gente estar fazendo, como a gente está hoje, batendo esse papo, eu e você, e depois lives que você conversa, como você fez, com 4 pessoas, se não me engano, eram 4, 5 com você, que estavam em países distintos. 6, então, de países distintos, e que você pode interagir e as pessoas participarem de qualquer local e simultaneamente. Ou seja, a ideia, as ideias, as informações, elas hoje, elas fluem numa velocidade incrível. E eu acho que isso é que os nossos alunos têm que aproveitar, cara. Esse momento agora, então, que você pode estar dedicado a garimpar bem na internet as coisas boas, né? Porque também o que tem de lixo é incrível, mas garimpar as coisas boas, e aí sair para isso. E não deixar a ansiedade tomar conta, porque é fácil, eu vejo isso, eu mesmo já senti isso em alguns momentos, e alunos meus também me mostraram, comentaram, e a gente tem que respeitar também que tem situações em que a pessoa está fragilizada mesmo, porque eu tenho alunos que estão cuidando do pai que teve Covid, ou avó, né? Então, e tem outros que, se não teve, está com o pai bem mais idoso, que tem que tomar conta. Você não pode querer que esse aluno esteja com a cabeça totalmente livre e boa para se dedicar totalmente para esse cara, mas de alguma forma separa um tempo para você, porque é fundamental. Todos nós temos um tempo nosso e se dedicar. Então, isso que eu recomendo e tento passar para todos os alunos, e em especial os da pós-graduação, que ficam sempre, né, com a corda no pescoço maior. Vamos tentar aproveitar da melhor maneira possível esse período, fazendo coisas que são viáveis e evitando, né, a gente ter cada vez mais ansiedade e tal. E, se tiver assim, deixar claro para o orientador. Isso eu acho que é uma mensagem importante para os alunos, sempre conversar com o orientador e manifestar,
Eu não estou rendendo isso que você está achando, porque está acontecendo isso, isso e isso, porque eu já falei isso com alguns alunos. Poxa, muitas vezes você começa a achar ou ter julgamento por uma determinada pessoa, porque isso é natural, você está esperando uma produção, está esperando uma resposta, alguma coisa de uma atividade que você sabe que o aluno estava fazendo e ele não está dando conta. Se ele não deixa claro para você o que está acontecendo, você pode estar fazendo um julgamento totalmente errado. Então, o aluno não pode ter medo de conversar com o orientador. Então, isso é outra mensagem que eu gosto de passar, eu acho que é importante para os alunos. É a gente saber que o orientador é humano também. É claro que tem orientadores e orientadores, como tem alunos e tem alunos. A relação humana é sempre... Né? Então, você tem orientador em que você tem uma empatia muito melhor. Tem aluno que você tem empatia boa com o aluno, com outro aluno já não tem tanto. Isso é natural. Mas o respeito tem que ter e tem que ter o diálogo. Então, sempre tem que contar as coisas. Não adianta ficar com vergonha ou achar que não posso falar, não vou falar com ele, que pode achar que então que eu estou errado, que eu estou... Não, tem que ser de uma maneira bem honesta. A relação tem que ser uma relação boa para orientador-aluno. É isso que eu tento transmitir sempre que é possível para os alunos. A gente tem que ter e tentar sempre ter uma relação mais franca possível, né? E tentando, com isso, fazer os ajustes. E nesse momento especial da pandemia, a gente sabe que todos nós estamos sujeitos cada vez mais a problemas, cara. E isso tem que deixar todo mundo informado. E não tem que ter vergonha ou achar que, não, eu tinha que ser forte para resolver isso aqui sozinho. Então, não, tem que aprender a dividir, sim. E eu acho que é importante. Muito bom, Marcelo. Era isso. Legal. Eu concordo com você. Quando você estava falando, estava até lembrando, né, uma coisa que um dos colegas comentou naquela live, o colega lá da Alemanha, que realmente a impressão que a gente tem é que alguns somem, né? E nós estamos aí para conversar, para orientar, né? Também concordo plenamente com essa questão da tecnologia, né? Porque o que eu enxergo hoje dentro da sinergia da ecologia é que, assim, as novas gerações, eu não gosto muito de falar em geração, mas a moçada mais recente, porque as gerações são muito dinâmicas, né? Se a gente for colocar as gerações que estão surgindo, isso é muito dinâmico. Então, mas é que tenham essa noção de modelagem, né, de ferramentas, mas que também não percam o prazer pelos trabalhos de campo, né? E que enxerguem nos orientadores uma maneira de que, assim, nós também não solucionamos todos os problemas, mas muitas vezes nós podemos trazer informações de base, né, informações old school, a teoria ecológica clássica, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, né, que é o tema central da nossa... Então, a gente pode trazer uma interpretação de sistemas naturais, né, que vão um pouco além dessas modelagens. Então, a gente tem que trabalhar em time, em conjunto, né, e que essa questão da produção individual, isso é muito peculiar a cada um, mas eu também gosto de comentar com os meus orientados que, assim, nós estamos num ambiente muito competitivo, sempre foi, e quem vai se preparar para ir para o mercado, né, de concurso e tudo mais, ou o que quer que seja, é você. Então, assim, parte de você se dedicar, né, aproveitar esses momentos para se dedicar para o aprendizado. Isso é uma coisa que ninguém tira, essa é a fortuna que ninguém tira, é o seu aprendizado, e é uma fortuna que só cresce, porque quanto mais você aprende, mais rico você fica de conhecimento. Então, é bom falar nessa linguagem popular, porque esse é um tipo de coisa que é muito individual, e é o que filtra também quem vai continuar, se for para continuar na área acadêmica, quem vai continuar na área acadêmica, quem vai sair. Mas, enfim, são reflexões e desdobramentos, né? Eu achei que seu recado foi ótimo, porque eu também comento muito com os colegas que eu aprendi a ter essa veia científica na UENF,
porque a UENF foi criada para ser um polo de excelência em pesquisa, então nós sempre discutimos abertamente sobre isso, sobre essas questões. Então, fico muito feliz que você tenha usado esse espaço para dar esse recado também para a moçada mais nova, que certamente vai nos assistir. Marcelo, olha, eu queria te agradecer, cara, demais. Eu falei que ia te mostrar, né, dentro das questões do hobby, isso aqui foi um presente que você me deu quando eu defendi o mestrado, se eu não me engano, em 2004, né? Tá aqui fechado, cara, te esperando. Então, Escocês, adoro esse uísque. Uma das coisas que eu tenho aprendido nessa época de pandemia, que também faz parte da cultura, né? Eu passei pela fase de apreciar e estudar muitos vinhos, e agora eu estou estudando uísques também, bem mais caro, né? Estou estudando abaixo custo. Mas é legal, cara, e aí eu me lembro muito de você, porque quando eu vejo essas coisas que eram papos que nós tínhamos lá atrás, né, cara? Então, essas conversas fazem parte, né, da nossa formação como pessoa, como cientista. Não, então, aí você me lembrou que do hobby, eu não comentei, mas não era nem só hobby, eu considerava como o que eu falava assim, meu luxo, quando eu era aluno de doutorado na Escócia, o meu luxo era, quando chegava a bolsa do CNPq, e aí eu ia ao supermercado, eu comprava uma garrafa de uísque, ou puro malte, ou single, né? Ou um blend. Comprava uma. E tentava, cada mês, comprar uma diferente, para ir testando e vendo uma. Porque depois de alguns meses você começa a voltar para o que você acaba gostando mais. Mas tive a chance de, com isso, experimentar diferentes, né? O uísque estava na terra, né? Então, esse era o hobby, para completar aquela, na época do doutorado, esse foi o hobby. A minha bolsa, eu falo, o luxo era, pelo menos uma garrafa, eu vou comprar. E isso... E o uísque, como vinho, essas bebidas são interessantes, aquilo que você fala, se você vai lendo e vê a prática, o que tem de envolvido, a parte do ambiente, a parte toda, o preparo, o uso da turfa ou não, no caso do uísque, o tipo, né, de malte que está sendo usado, como que faz a seleção. Pô, é muito interessante, é muito rico. Como barril na qualidade, né? Ser barril de reúno. A importância da água, né? E aí a gente vê por que o escocês preserva e eles valorizam tanto a água, não só por ser o elemento fundamental para a vida, mas é que é fundamental para o uísque dele, né? O que faz diferença em muitos uísques escoceses é a qualidade da água, com aquele pH, toda a parte, né, da água que eles têm especial, que vários países não têm, e que faz o uísque ser também diferente. Então, isso é super legal, que está envolvido com o nosso trabalho. Então, lá eles têm que tentar deixar um ambiente preservado em função disso. Bom, mas a gente já está fugindo muito. A gente já está encerrando. Cara, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela participação e sempre eu que agradeço. Conversar com você. Eu que agradeço, vai ser ótimo. E, com certeza, eu vou deixar esse link também dentro do nosso grupo. Espero que os meus alunos e outros alunos também possam e achem interessante esse bate-papo e participem. E parabéns aí pela sua iniciativa, sucesso aí no laboratório, no seu grupo. Você sabe muito bem que a gente segue aí a sua trajetória, os seus trabalhos, e temos muito orgulho disso. Legal. Grande abraço. Obrigado. Valeu. Um abraço.